Bom dia para todos, uma boa tarde e uma boa noite para aqueles que vão assistir depois, no nosso canal no YouTube, na Casa de João Pedro. Hoje é um dia muito especial porque a gente está retornando ao primeiro dia de estudo do Evangelho de 2024, e a gente está muito feliz de poder estar aqui novamente. E hoje nós vamos abrir essa série de estudos do ano, abordando um tema central do Evangelho de Jesus, do Evangelho de Deus, que foi o próprio Jesus aqui na Terra. E esse tema, ele é central no Evangelho segundo o Espiritismo, onde, de uma forma proposital, Kardec coloca no centro do livro, né, no centro desse livro, que é um manancial de luz para todos nós, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema é: fora da caridade não há salvação. E esse tema é muito caro para todos nós, e ele é central, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo uma tradição milenar, inclusive como eram nos rolos dos pergaminhos e de todos os textos em hebraico do Velho Testamento, em que os textos eram enrolados das pontas para o centro, e no centro sempre estava o tema central, o tema principal e essencial de todos os ensinamentos e de toda a lei. E essa foi a lei fundamental, o ensino essencial que o nosso Mestre Jesus veio nos trazer em carne e osso, né? Em espírito e em verdade, que é a caridade. E a gente vai pegar o trecho para desdobrar essa reflexão de hoje, trazer algumas ideias, alguns conceitos a respeito desse tema, obviamente à luz da doutrina espírita, mas a gente vai pensar uma frase, um versículo que está no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 6, que diz o seguinte: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Nele quem? O nosso Mestre Jesus. E quem foi e o que foi o nosso Mestre Jesus aqui na Terra? A caridade em essência. A caridade manifestada em atos, em pensamentos, em orações, em atitudes, em comportamentos de uma maneira exponencial, do início da sua vida até o final da sua existência aqui na Terra, culminando no maior exemplo de caridade que toda a humanidade já viu e que nenhum ser encarnado novamente aqui conseguiu repetir, que foi o sacrifício absoluto, doando a sua existência para uma manifestação de uma nova realidade mental, para que nós absorvêssemos uma nova natureza possível de ser atingida, obviamente ainda bastante distante para todos nós. Bom, e a gente não pode começar essa abordagem sem antes entender e deixar claro duas palavras aqui que estão nesse tema. Fora da caridade não há salvação. Eu acho que é importante a gente esclarecer à luz do Kardec, porque o Espiritismo vem nos mostrar e ressignificar, como diz o Emmanuel, né? Jesus é a porta e o Espiritismo é a chave para abrir essa porta, de todas as palavras que ele nos trouxe e de todo o comportamento que ele manifestou aqui. E a caridade é uma delas. Nós precisamos compreender o que é essa caridade à luz da doutrina espírita. E a caridade, Kardec deixa muito claro, né, que a caridade, ela é a virtude por excelência. A virtude por excelência. E ele diz que essa virtude por excelência, que está carregada, está emoldurada de outras virtudes, como a humildade, como a doçura, como a benevolência, como a indulgência, a justiça, tanto que o terceiro capítulo do Livro dos Espíritos, que é as leis morais, que trata das leis morais,
ele trata da lei de amor, de justiça e de caridade, onde nós todos nos achávamos que essa lei era só de justiça. Não, mas ela é composta por 3 elementos, por 3 grandes virtudes. E a essencial dentro delas, que carrega e que leva a essência do amor por onde passa, é a caridade. E por isso, Jesus foi a caridade entre nós. Mas vamos entender mais planificada, vamos aterrar esse pensamento e trazer para o nosso dia a dia esse conceito que muitas vezes é bastante abstrato e, em alguns momentos, parece inatingível para nós, né? Caridade, ou seja, a caridade nos termos de Jesus. Então parece que vai muito além ainda, né? E realmente está muito além. Mas sim, nós devemos, podemos e precisamos iniciar a reflexão constante, o exercício dessa caridade no dia a dia. Então, Kardec diz que a caridade é a virtude por excelência. E essa virtude por excelência é quando o nosso coração começa a desejar o bem. E o bem com total desinteresse. E essa é a palavra central, a palavra-chave dentro deste sentimento, dentro dessa virtude que carrega inúmeros sentimentos, que é a caridade, o desinteresse. E para que a gente possa entender o bem de forma desinteressada, né, e é assim que ele resume, e é assim que o Espiritismo define a caridade, ele está separando o bem da caridade. Ou seja, a caridade é um nível além. Kardec, assim como explicando o que Jesus representou como caridade aqui na Terra, é um outro estágio, um outro nível, né? E ela tem várias facetas. E o bem, ele separa muito claramente no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele separa a beneficência da benevolência, né? E a beneficência, que é a característica mais próxima de nós deste bem, é a ação do bem, né? Ou seja, é fazer o bem. E o que é fazer esse bem? Sempre que nós nos movimentamos para o outro de maneira a atender alguma necessidade, seja de ordem material, seja de ordem psicológica, espiritual, enfim, seja de qual maneira for, que nós estamos nos direcionando para o outro e atendendo uma necessidade, nós estamos fazendo bem. Mas ela por si só, ela não é suficiente nesse nível de transformação que o Espiritismo nos pede e que Jesus veio nos apresentar. Ela precisa da benevolência. E o que é a benevolência, segundo Kardec nos explica? Benevolência é a vontade do bem. E aí é uma mudança absurda, né, desse verbo. Enquanto a beneficência é a ação do bem, a benevolência, no caso, que carrega a caridade, e é a caridade, ela é essa vontade no bem, é aquilo que brota do coração de maneira desinteressada, tá? E é importante a gente separar isso, porque muitas vezes nós, é muito importante, porque esse é o estágio onde nós começamos, que é fazendo o bem por meio da beneficência, por meio da benemerência, onde nós doamos, né, entregamos, ou nas palavras de Emmanuel, nós transferimos alguns recursos materiais, quando doamos para o centro espírita, para alguém necessitado, uma cesta básica, nós estamos transferindo esse recurso. Mas Jesus vem nos convidar, e Kardec vem nos ajudar a refletir, qual o sentimento que carrega essa ação do bem, essa ação no bem. E aí é que eu trago uma frase do Arthur Valadares, que diz o seguinte, que a caridade vem no sentimento que embala o ato. Ou seja, ele está falando de uma maneira muito poética aquilo que o Kardec nos falou. Ou seja, a intenção, o sentimento, o que está por dentro de nós, naquele movimento que só nós sabemos. Será que esse movimento está mais de ação no bem, de dar uma cesta básica, onde todo mundo está vendo, onde eu faço uma ação no bem,
que vai ser sempre uma ação do bem. Como diz também o Emmanuel, essa ação no bem está gravada na lei de justiça e ela vai estar sempre a nosso favor. Essa transferência de recurso, enfim, é por onde nós começamos a exercitar essa transformação e essa transmutação de um movimento para a caridade. Mas ela precisa ser sentida muito mais do que raciocinada. Então, quando eu calculo qualquer tipo de benefício que eu possa ter com aquele ato no bem, seja doando alguma coisa, seja inclusive o meu tempo, enfim, a minha atenção, se por trás desse ato, o que está embalado por dentro de mim é uma intenção de atender muito mais uma necessidade egóica minha, de atenção, ou mesmo de que todos me vejam como alguém caridoso, ou como alguém que realmente gosta de fazer o bem, e por isso eu vou me destacar naquele grupo social, isso é o bem, mas não é caridade. E aqui é uma mudança significativa para que a gente possa entender o que o Espiritismo vem para nos explicar de uma maneira tão fantástica o que é essa evolução constante. Então, essa evolução constante, aonde eles explicam muito claramente os Espíritos, no Livro dos Espíritos, na evolução, onde nós começamos desde o átomo e vamos até o arcanjo, ele passa por essa constante transformação no entendimento do que emoldura, do que embala os nossos atos e os nossos comportamentos. E então, por isso, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, e para tornar isso mais exercitável, nós precisamos entender, né, como que nós, o quanto nós estamos atentos para o nosso cotidiano e para como nós estamos vivendo essas intenções e esses sentimentos. Porque outra coisa que o Espiritismo vem nos mostrar é que a espiritualização da nossa vida é no dia a dia. Citando mais uma vez Emmanuel, ele diz que não há separação entre o templo e a oficina. O que isso quer dizer? O templo, por muito tempo, e ainda de certa forma para nós, é algo, ou algum lugar, um lugar onde nós podemos manifestar a nossa espiritualidade. Mas Emmanuel e o Espiritismo vêm nos mostrar que a nossa espiritualidade precisa e deve ser apresentada, representada, transformada, atuada no nosso dia a dia, desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nós vamos dormir. E aqui a gente já falou bastante sobre isso no nosso estudo, mas esse tema é o tema onde nos carrega muito para esse cotidiano. O quão caridoso nós estamos sendo, e aí nós percebemos que a caridade vai muito além desses atos, quando a gente entende que é esse sentimento que embala. Então, independente da nossa situação, seja nós estamos fisicamente saudáveis, ou até mesmo deitados numa cama de hospital, nós podemos ser caridosos. No momento em que a gente faz uma oração, no momento que a gente vibra positivo, olhando para alguém, que mesmo esse alguém estando fazendo algum mal para nós, ou de alguma forma, nós silenciando para algum mal que a gente ainda não consegue perdoar, a gente está fazendo a caridade. E esse é um dos pontos essenciais que torna tão fantástico esse ensinamento dos Espíritos. Então, eles deixam muito claro quais são as intenções e sentimentos que embalam os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Essa é uma das chaves que o Espiritismo vem nos trazer e que Jesus se esforçou durante todo esse período na Terra para nos mostrar, que é todos os movimentos que ele fazia tinham uma intenção no bem. E é isso que a gente precisa começar a fazer, exercitar no nosso entendimento a reflexão sobre essas intenções, sobre os sentimentos que brotam no momento em que nós estamos indo para uma reunião do trabalho, no momento em que alguém nos fecha no trânsito e de alguma forma vem, e naturalmente vem, esse sentimento de raiva, que é muito natural e ele vai existir e ele deve existir. Mas o que a gente faz com essa raiva? Como que a gente vibra e como que a gente sente? Qual é a nossa intenção?
a minha intenção é jogar o carro por cima dessa pessoa? Não, peraí, vamos refletir diferente. Vamos entender que a gente precisa compreender. A caridade, o amor precisa da compreensão e do entendimento primeiro. E aí a gente começa refletindo sobre aquilo, silenciando, deixando passar, dizendo assim, vai com Deus, meu irmão. Né? Mas por dentro, a gente sinceramente entendendo que a nossa intenção estava muito manifestada por uma raiva que precisou ser sublimada primeiro por uma intenção, por uma compreensão, e por um desejo ardente de querer melhorar, de querer ser diferente daquele que está praticando coisas que nós fazemos muitas vezes e que nós fazíamos muito mais no passado. E que agora nós estamos escolhendo, se assim for a nossa vontade, mudar esse comportamento, esses sentimentos que embalam isso. Então, é muito importante que a gente consiga perceber essa caridade, como está, né, muito definida nessa frase, né, que nos leva para a salvação, que ela é, de uma forma muito simplificada, né, mas tentando trazer didaticamente para o nosso dia a dia, esse sentimento, essa intenção que emoldura e que se manifesta através dos nossos atos, mas que principalmente está muito mais dentro de nós e que somente nós conseguimos enxergar, nós e Deus. E conseguimos enxergar porque muitas vezes as pessoas veem o bem que nós estamos fazendo, mas não veem que a intenção era muito mais me promover do que fazer aquele bem. E quando a gente faz aquilo, e prova disso é que quando a gente faz algum bem para alguém, seja, como falei, em um ato de transferência de recurso material, doando alguma coisa, e essa pessoa não gosta, né? Essa pessoa joga fora, essa pessoa desdenha. Qual é a primeira reação? É a gente ficar indignado, porque a pessoa tinha que estar, né, abençoando e nos reverenciando por aquele bem que a gente fez. Mas não. Tá? Jesus disse assim para Pedro, crê, te levareis onde não queiras ir. E quando ele fala para Pedro, ele está falando para todos nós. E aonde nós não queremos ir, é ir de encontro a esse eu que ainda não está totalmente preparado para fazer isso, mas precisa se preparar para esse movimento e precisa ser exercitado, e por isso a gente está aqui refletindo hoje. Bom, mas a frase diz assim, fora da caridade não há salvação. Então, nós já entendemos brevemente o que é a caridade, a partir da interpretação e da significação que o Espiritismo nos traz, a partir dessas explicações da vida de Jesus. Mas e o que é a salvação? Né? Para onde que está nos levando? É importante a gente entender e também ter muito claro o que é a salvação para o Espiritismo. E o que é a salvação explicada pelo Espiritismo nos termos de Jesus. E aí a gente precisa olhar para o nosso passado e talvez até mesmo para o nosso presente, né? E entender que nós viemos de uma cultura religiosa e de uma manifestação dessa busca por salvação que tenta entender essa salvação como um lugar, como um estágio aonde nós vamos alcançar, aonde existe plenitude absoluta, né? Vamos desencarnar e vamos ir para algum lugar que é sei lá, o céu, ou em alguma outra lugar onde anjos vão tocar harpas, enfim, mas não. O Espiritismo vem nos mostrar que a salvação, ela é, ou no caso, salvar-se, ela é mudar a nossa própria natureza. E mudar essa natureza num processo de evolução contínua. Ou seja, do átomo ao arcanjo. Do momento em que eu estou ainda desejando mal muitas vezes. Ainda sendo egoísta e tendo consciência do meu egoísmo, da vaidade e do orgulho que eu carrego dentro de mim. Com todo o peso que ele ainda existe. Mas não deixando que ele nos derrube, e nos compreendendo que existe uma meta maior, um espaço, né, de entendimento e de compreensão em que nós podemos transformar esses entendimentos e nos alçar a voos maiores de compreensão e de atitudes, para assim transformar essa natureza. Então, sobretudo, evoluir para o espiritismo, ou seja, salvar-se, é
está evoluindo em todas as nossas intenções no bem, fazendo isso desinteressadamente, ou seja, sendo caridoso. Então, salvar-se é trazer o bem para o nosso dia a dia, constantemente exercitando ele, para que nós, nesse exercício constante, possamos, de alguma maneira, ir nos transformando. Assim como alguém que vai na força da raiva para a academia, porque precisa e quer entrar em forma, ou por uma necessidade de saúde, mas não gosta daquele ato, porque ainda não está preparado, ou não entendeu os benefícios reais daquele movimento de saúde física. E o Espiritismo vem nos mostrar que é exatamente igual do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Nós precisamos exercitar, e muitas vezes nós devemos passar por essa raiva de que talvez, ou esse sentimento de que a gente não quer fazer o bem, de que a gente está indo porque entendeu que a salvação é por esse caminho. E a gente vai experimentar, e a gente precisa experimentar. E aí, na medida que tu experimenta, tu começa a ver que experimentar e sentir, que é o outro o espectro da caridade. Tu começa a sentir, abrir o teu coração para entender que aquele movimento traz outras coisas que movimentam os corações de outras pessoas, e tu começa a sentir, literalmente, um sentimento, uma manifestação, um bem-estar, que somente aquele ato que começa a ser exercitado, assim como a gente começa a ver os efeitos de uma academia, os efeitos de uma mudança alimentar, os efeitos de um estudo e de quando a gente se forma na faculdade ou em algum curso que a gente está constantemente indo lá e estudando e trazendo constância para o nosso dia. Então, o Espiritismo nos diz que para salvar-se é preciso constância no bem desinteressadamente. E esse bem desinteressadamente é a caridade. E a gente volta para esse ciclo. Então, para salvar-se, segundo o Espiritismo, segundo nós entendemos e que o nosso Mestre Jesus nos mostrou, é ser caridoso nas suas intenções, nos seus pensamentos. E nós, no estágio em que nós nos encontramos, precisamos exercitar isso. E o primeiro exercício é, diariamente, nós fazemos essa reflexão. Quais são as intenções que carregam os meus atos? Mas aí a gente volta novamente para esse abstracionismo, né? Porque quando a gente busca, de alguma forma, as intenções, nós nos aproximamos do que a gente está sentindo e daquilo que vibra mais forte em nós. E a gente precisa entender que muitas vezes, no estado em que nós estamos de evolução, o que vibra dentro de nós ainda é uma natureza biológica muito forte, material muito forte, que também, como lá eu falei anteriormente, essa salvar-se é transformar essa natureza para esse bem. A gente precisa encarar essa natureza com consciência e com clareza. E a ciência, como Kardec sempre nos orientou e disse que todo o espiritista precisa acompanhar a ciência e as explicações que ela nos traz, para que a gente possa aplicar ainda melhor os ensinamentos que o Espiritismo nos traz e viver muito mais o Evangelho com clareza a seu tempo, ao nosso tempo. E eu digo isso porque, para a gente transmutar essa natureza, a gente precisa entender a nossa natureza. E todas essas nossas intenções que o Espiritismo pede para que a gente revise diariamente, para entender se a gente realmente está sendo ou querendo ser caridoso, a gente precisa entender que biologicamente nós fomos projetados para dois movimentos naturais. Desde uma célula, quem aqui pode ou é biólogo ou trabalha quimicamente, já teve o contato ou em algum estudo de biologia viu quando se faz um experimento com uma célula, né? Quando vai colocar um antibiótico numa célula, o que ela faz? Ela foge desse antibiótico, porque ela tem a propensão de matar aquela célula. Então, basicamente, os nossos... e quando tu coloca um aminoácido nela, que é um alimento, ela vai lá e tenta se aproximar para se alimentar. Ou seja, nós estamos sempre em busca do prazer ou tentando fugir da dor. Essa é a essência do nosso movimento biológico e natural.
E a gente precisa compreender isso, porque ela é tão forte, ela é tão intensa na materialidade em que nós estamos constituídos, que ela muda, manifesta-se de uma maneira tão forte no nosso psicológico, e ela começa a se tornar o centro de todos esses nossos interesses. Então, quando nós buscamos ah, algo material, nós estamos buscando algo material para que nos dê prazer e que nos faça fugir da dor. Ou seja, aquilo que a gente busca como um carro novo, como uma casa, como ter conforto térmico, né, buscar alguma coisa que nos dê realmente, seja um celular novo, tudo o que a gente vai fazer é buscando o prazer que aquilo me proporciona, seja ele essencialmente direto, atendendo à necessidade, né, de uma maneira prática, ou algo que vá além, que busque ainda um prazer ainda maior. Vou dar um exemplo que o Chico sempre falava, né? Que diz assim: meu filho, o problema da humanidade está muito claro quando Jesus falou do pão nosso, né? No Pai Nosso, que diz assim: pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E aí Deus nos dá o pão, só que a gente quer a margarina, a gente quer a maionese, a gente quer a chimia, ou como a gente chama aqui, a geleia. Então, o que isso quer dizer? Que a gente busca mais prazeres. Além do prazer de se nutrir, na medida em que a gente atende esse primeiro prazer de se nutrir, né, e que nos afasta de uma dor, ou seja, da dor da fome, a gente entende e começa a ter constância. Bom, eu tenho pão todos os dias. Mas então, o que eu vou buscar para botar nesse pão? Eu tenho um carro que me atende, que me leva do local A para o local B. Mas o que eu posso botar mais nesse carro? Saiu um carro novo, uma versão nova dele. Eu preciso desse carro. Entende? Eu estou trazendo esses aspectos materiais para que a gente compreenda que no cerne, no centro dos temas centrais que nós escolhemos para buscar essa transformação e nós vivermos, tem ali uma busca por prazer e uma fuga da dor. Então, nós queremos, obviamente, não sentir uma dor de cabeça, e a gente vai buscar um remédio para essa dor de cabeça, mas muitas vezes essa dor de cabeça tem um ponto central, que é algo que é uma causa raiz, que precisa ser tratada. Mas nós primeiros buscamos fugir da dor, e não entrar na essência dela para buscar a cura real dela. E é nesse caminho também do prazer. Então a gente busca prazer, prazeres ilimitados que nos atendem momentaneamente o mais rápido possível e esquece do prazer, que é onde a gente começa a compreender quando exercita-se no bem para buscar essa caridade que está no espiritismo, nos traz um prazer que é completamente diferente. Quando a gente termina um trabalho no centro espírita, por exemplo, quando a gente vai numa missa, quem é católico, quando a gente vai e vai em um lugar onde as pessoas estão passando necessidade, seja num bairro ou num hospital, e atende, mesmo que a gente não tenha sido caridoso nessas recepções, a gente sente um prazer que às vezes é o atendimento do nosso ego, e muitas vezes a gente já sente, né, esse um pouco além, né, essas faísquinhas de caridade que a gente desinteressadamente começa a fazer, em vários aspectos. E assim a gente começa a fugir da dor e se aproximar de um prazer que está em outro nível. Então, de certa forma, nesse processo de evolução que o próprio Espiritismo nos mostra, ele não deixa, não exclui essa natureza de buscar o prazer e de fugir da dor, mas ele vai ressignificando o que é esse novo prazer e o que é esse fugir da dor, que na verdade é a dor do egoísmo, a dor e a prisão da vaidade e principalmente do orgulho que nos aprisionam. E essa busca pelo um prazer que é muito mais etéreo, um prazer que quer ver todos podendo sentir o prazer nos seus termos, nas suas capacidades, no seu momento de vida. E isso é importante a gente entender, porque sem esse entendimento fica mais abstrato ainda esse conceito de salvação e esse conceito de caridade. Então nós começamos verdadeiramente a sair desse ciclo de busca pelo prazer e fuga da dor quando a gente inicia uma mudança desses nossos verdadeiros interesses. O que a gente está interessado?
E quando a gente transcende a esses interesses, que são apenas interesses únicos, para mim, só para mim, por meio de um desejo de ajudar de uma maneira desinteressada, né, fazer esse exercício de desinteresse para o outro, a gente começa a perceber que existem outros prazeres que vão além do meu interesse próprio, das coisas que atendem às minhas necessidades apenas. Elas precisam ser atendidas, mas não pode ser apenas as minhas. Inclusive a ressignificação da própria dor. E aí a gente pode aprofundar isso num nível que vai ao Cristo, que ressignifica o sacrifício na dor de estar numa cruz, e ela tem várias formas de ser interpretada. Mas só que um dos maiores exemplos que nós temos hoje de maneira tangível, né? E que nós, mesmo ainda não sendo mães ou pais, como filhos nós também sentimos, que é esse amor que transita nos corações de quem é pai e de quem é mãe, e de quem é filho, ou seja, de todos nós, mas principalmente de quem é mãe, de quem é pai, começa a sentir, né? E a trazer para o dia a dia esse conceito de ressignificar o sacrifício, e de um prazer que muitas vezes passa por uma dor, passa pela dor de ver que não é aquilo que eu quero para o meu filho, mas é aquilo que ele quer e precisa para se transformar. Não é aquilo que eu quero para o meu companheiro, mas é o que o meu companheiro quer e precisa e escolheu para viver e se transformar. E essa é a entrega do amor e da caridade. E isso é, segundo os termos de Jesus, interpretado pelo Espiritismo, é a caridade. Então, esse processo precisa ser muito, né, absorvido de maneira consciente, né? Então, esses aspectos humanos não podem ser negligenciados, de maneira alguma. Eles precisam ser acolhidos de maneira sincera, para que a gente possa escolher o caminho da caridade com consciência absoluta. E a consciência absoluta é saber que nós estamos em busca do prazer e afastarmos da dor. E que quando nós buscamos os nossos interesses próprios, nós olhamos para isso. E quando a gente começa a transcender isso, a gente começa a buscar prazer e afastar da dor o próximo. Aí nós estamos entrando num outro nível. E eu acho que dessa maneira a gente começa a trazer mais para o nosso dia a dia, a trazer mais para essa materialidade que vibra com tanta intensidade no nosso ser, e que aos poucos a gente, com consciência e com acolhimento desse estado material, que é fantástico, porque ele é uma bênção nós estarmos aqui encarnados, constituídos fisicamente, porque aqui nós estamos transmutando esses males do passado, segundo, né, o Espiritismo nos mostra, e podendo transcender por meio deles, na medida em que a gente começa a tomar consciência de que, ao escolher o caminho do bem, eu vou começar a ressignificar esse prazer e essa dor, né, entendendo que existe um outro nível de consciência, um nível em que eu posso ir atender, sim, aquilo que me dá prazer, mas sempre cada vez mais um prazer que seja além daquilo que é atendido somente para as necessidades básicas. Aquilo que olha para o próximo e vê o próximo dar um sorriso de felicidade para aquilo que aconteceu de bom para ele e sentir prazer nesse sorriso. É olhar para aquela pessoa que passou por um problema de saúde e transcendeu a dor e ver que é se fugir da dor ou se afastar da dor, ficar feliz por aquela pessoa que o conseguiu, e mais, ficar feliz porque de alguma forma, em algum momento, tu podes contribuir para ele buscar o prazer de atingir aquele sorriso, seja ajudando ele por alguma coisa material, ajudando ele a aprender alguma coisa, alguma profissão, ou levar educação para ele, levar algum esclarecimento espiritual, para que aquela pessoa comece a enxergar a vida de uma maneira mais ampla, mais alegre, mais feliz. E isso é sentir prazer em outro nível. E com isso essa pessoa vai se afastar da dor, não de uma maneira como quem toma um remédio para passar a dor de cabeça, mas começa a compreender a necessidade da dor em alguns momentos da vida, e que essa dor vai te ajudando a se transformar em alguém melhor,
porque tu aprendeu o que ela quis ensinar. E ali, se tu ajudou essa pessoa também de uma maneira mental ou espiritual, isso também é um bem, é uma caridade, é algo que nos leva para esse afastamento da dor, para esse tema central em um outro nível. Então, resumidamente, salvar-se, né, é esse exercício constante de refletir sobre as nossas verdadeiras intenções, essas verdadeiras intenções que carregam os nossos atos, em todos os dias, dentre os quais a gente deve buscar constantemente a caridade. O que é isso? É a prática do bem desinteressado. O que está acontecendo no meu dia e o que eu estou buscando? Eu consegui praticar desinteressadamente? Não. Ok. Amanhã eu vou fazer o bem tentando me desinteressar. Isso é abrir o coração. E é importante a gente entender isso, que a gente não faz sozinho. Esse é um dos pontos centrais também que o Espiritismo nos explica e que Jesus também nos mostrou e o Espiritismo nos explica a todo momento quando ele diz que meu Pai me atribuiu esse poder. Meu Pai está agindo por meio de mim. E o que ele estava nos dizendo e quis nos explicar é que a gente precisa abrir o nosso coração para o movimento divino da caridade. E isso quer dizer que é Deus que, através de Jesus e todos os seus prepostos, nossos anjos da guarda, encarnados ou desencarnados, que nos carregam por esse caminho de amor ao próximo. A gente não está sozinho nisso. Então, porque a gente não está inteiramente preparado, mas quando nós abrimos o coração, sinceramente, entendendo conscientemente as mazelas que nós ainda carregamos, aceitando elas, mas não parando nelas, não estacionando nelas, e querendo transcender elas, a gente ir buscar um outro caminho e dizer assim: Pai, me ajuda a ser alguém melhor, me ajuda a ser alguém mais caridoso, mesmo que eu ainda esteja praticando o bem por interesse. Me ajuda a entender o que é esse desinteresse. Me ajuda a entender no exercício do meu dia como eu posso ser desinteressado sem perder as minhas necessidades, mas ajudando a ampliar o que é esse desinteresse no meu dia a dia. Me ajuda, Pai. Pega na minha mão, abre o teu coração, que tu vai ver. Essa ajuda vai vir. Esse entendimento vai vir, vai, como diz Emmanuel, vai jorrar do cérebro para o coração ou vai transmutar do teu coração para o teu cérebro como um ato, como uma intenção, como um pensamento que tu não sabe de onde que vem. E muitas vezes isso vem de fora, vem de um amigo que tu confia muito, de alguém que tu confia muito e que traz uma forma de tu enxergar diferente. É uma página de um livro, é um card no Instagram, é alguma coisa que vai te tocar na medida em que tu abrir o coração, sinceramente, para esse aspecto da caridade, que é algo que ainda é inatingível para nós nesse nível que Jesus nos trouxe, mas ela é atingível num tempo e num espaço em que a gente vai, aos poucos, nos exercitando nesse processo de reflexão e de pedido de ajuda, de exercitar nos atos, mesmo que ainda não integralmente intencionado no bem, né? Mas carregados de um desejo de querer acertar. E isso é o que os espíritos, é o que Deus, de alguma forma como os espíritos nos explicam, olham no momento em que a gente está buscando esse caminho de transcendência da nossa natureza básica, de buscar apenas o prazer e fugir da dor para si próprio. E aqui eu quero encerrar com um trecho de um dos livros do Emmanuel, de um capítulo, que é o capítulo 10, 110 do Vinha de Luz, aonde Emmanuel trata desse tema em que ele intitula Caridade Essencial. E ele interpreta justamente, ele traz uma reflexão justamente sobre essa frase, sobre esse versículo do João, que eu vou repetir. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele, que andeis em Jesus, que andei Jesus, que é a caridade.
E esse trecho, que é o penúltimo, o último parágrafo, ele encerra dizendo o seguinte: antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, de falarmos e agirmos segundo os ensinos do Divino Mestre no Evangelho, em que ele traz o perdão, o amor, a caridade, o entendimento, a compreensão. É a caridade que vivemos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. O que ele está querendo dizer aqui? Quando a gente se propõe viver essa caridade, ele começa a viver em nós. Nós abrimos o coração para verdadeiramente ser caridosos como ele, e ele vem nos ajudar a ser caridosos e pega na nossa mão e nos ajuda. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar interseções valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho de fé, na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Então, é uma bela reflexão de Emmanuel, onde ele, de uma forma fantástica, ele sintetiza o que a gente trouxe hoje aqui. Ele sintetiza exatamente isso que nós falamos, que a caridade precisa ser vivida dentro de nós, primeiro, e só assim ela vai ser exteriorizada. E quando a gente começa a refletir sobre o que nós sentimos, sobre como nós vibramos, quais são as nossas verdadeiras intenções, em cada ato, em cada movimento da nossa vida, aí a gente começa a entender quais são esses termos desse movimento, e entender o que é essencial nessa caridade, que muitas vezes não passa de exibicionismo nosso, ou mesmo de uma tentativa de nos alcançar espaços sociais que ainda não são próprios para nós. É isso, meus irmãos. Eu acho que dentro do entendimento espírita e a partir das reflexões do nosso mestre, do que o nosso mestre Jesus deixou em vida, era o que nós gostaríamos de trazer para a reflexão de hoje. E aí eu deixo aberto aqui para que a gente possa refletir em conjunto, vocês trazerem a visão de vocês a respeito desse tema, porque nós entendemos que, repetimos também, que esse é o tema central da nossa vida, porque foi o tema central da vida de Jesus. E nós, quando nos propomos a verdadeiramente seguir ele, e não apenas dizer ou carregar um crucifixo no peito, mas seguir segundo os seus atos. A gente precisa, no mínimo, movimentar a nossa existência, a nossa vontade de querer acertar neste caminho de virtude, né, que envolve a humildade e a caridade. É isso, meus irmãos. Vamos lá. Renato levantou a mão. Pode, quem quiser, vai levantando a mão que eu vou abrindo a fila aqui e vocês vão falando, tá, pessoal? Por favor, Renato, pode falar. Ótima explanação, acredita? Somos eternos aprendizes. Olha, agora, dia 9, Maria Alice e eu temos uma palestra sobre harmonização e muita coisa que tu falou aí eu vou poder estar repetindo, porque é intrínseco, enfim, é maravilhoso, enfim, a cada dia a gente está somando mais e mais ensinamentos sobre essa doutrina chamada o Espiritismo. Mais uma vez você brilhante, obrigado, obrigado. Obrigado, Renato. Oi, Cleia, pode falar. Tudo bem? Bom dia. Bom te ver aqui. O teu áudio está desligado. Bom dia, bom estar aqui. Bom estar aqui, ver vocês, ver a tua explanação aí, né? Sempre objetiva. Eu sempre, né, vejo bem objetiva e explicativa. E gratidão aí pelas tuas palavras. Mas eu contribuo e gosto sempre de simplificar, né? Eu sou uma pessoa prática, né? Sou das exatas.
os números falam, né? E eu gosto sempre de simplificar, num ponto que tu falou muito bem, assim, né? Essa vibração, essa energia, né? Essa biologia que a gente é. Então, como tão simples é a caridade quando a gente se permite a evitar, né, que as nossas energias, né, talvez não em equilíbrio, se manifestem muito mais que as nossas energias de equilíbrio, né? Porque a gente sabe que isso reverbera. Então, no momento que eu faço uma caridade, no momento que eu faço um trabalho para mim, de melhorar, de se melhorar, né? De exatamente isso que tu está falando, começar a refletir qual é o verdadeiro sentimento que eu estou colocando no ato, e aí eu trago para tudo, né? O ato da palavra, né? Que eu vou levar para um xingamento ou por um elogio, né? O ato da ação das mãos, né? Se eu vou levar para um carinho ou para, né? Machucar. Então, são muitos atos e pensamentos no dia que a gente tem que se trabalhar. E eu sempre digo que quando a gente olha para isso, a gente começa a olhar para nós, o quanto trabalho nós temos e o quanto tempo nós temos que nos dedicar. E falando nessa energia, né, que tu disse, de trazer esse mundo melhor, já o quanto eu já estou melhorando esse mundo se eu fizer isso comigo, né? O quanto que eu já estou contribuindo numa energia que reverbera, né, para o mundo, né, para o alto, para a espiritualidade, né, que também se utiliza disso, né. Então é um degrau que eu alcanço, com certeza é um degrau que a Terra alcança, né, esse degrau que vai ser, benéfico para tantos, né, como o meu exemplo sempre vai ser. Então acho que, a caridade, né, ela também, né, vai partir desse momento que eu me entrego a buscar a minha perfeição, o meu melhoramento, né. Então, eu sempre gosto de trazer esse exemplo, assim, com relação à caridade. A gente sempre pensa muito no outro, né, estender a mão ao próximo, né, mas quando a gente estende a mão para nós, é uma caridade que a gente está fazendo, né, um ato de amor que a gente está fazendo para nós e que com certeza vai, né, trazer, né, benefícios para esse exterior, que é onde eu convivo e é muito mais do que eu convivo, vai além, né. Sim, exatamente. Exatamente. Excelente complemento, Cléia. Muito obrigado, viu? Obrigado pelas tuas palavras, tu e do Renato aí. É sempre importante essa troca. Fiquem à vontade, pessoal, para falar. Oi, o Vitor. Oi, Vitor, pode falar. Ahn, olha, as tuas palavras, umas palavras assim muito boas, assim, sabe? Eu estou tentando arrumar uma pergunta, mas quando eu vou arrumar uma pergunta, tu já me responde ela em cima, né? E dá para a gente entender bem assim o que tu fala, né? O que tu diz sobre essa tua explanação aí. Eu não tenho pergunta nenhuma para fazer, porque é uma coisa bem explicada, assim, sabe, para mim, assim, que tu fala. É só agradecer, assim, por essas aulas, por tudo que eu estou aprendendo com a sociedade, né? Eu sou uma pessoa que frequento lá desde 2009, mas nunca tive um a fundo, assim, como eu estou agora, né? Sim. Aprendendo a cada dia, a cada momento que eu vou lá, a cada então, para mim é uma coisa muito boa que está acontecendo, né? É Coisa boa. esse aprendizado que eu estou tendo e estou colocando na minha vida, né? A gente tropeça, a gente xinga. O problema é que a gente não pode continuar alimentando aquilo ali, né? E eu era uma pessoa que eu alimentava, né? A raiva, assim, o ódio, essas coisas, né? Então, agora eu estou aprendendo muito, então está me ajudando demais essa nova fase da minha vida, assim, né? Que Coisa boa. começou há uns 2 anos, 3 anos atrás, né? E cada dia eu aprendo mais. É isso aí.
Coisa Uma boa. ótima aula foi, como sempre, né? Todas as aulas são maravilhosas, né? Porque cada uma a gente aprende uma coisa, né? Agora vamos esperar dia 9, né? O Renato, que vai nos ensinar mais um pouco. A turma ali, a nossa turma do módulo 3, né? Que é Sim. muito interessante, muito bacana. Muito Coisa boa. obrigado por mais essa aula. Ela muito boa. Obrigado. Gratidão é nossa, Vitor. A gratidão é da casa de João Pedro, não é do Juliano, é de todos nós, porque é um coração só que vibra cada vez em que um outro coração, de alguma forma, consegue promover a sua transformação por meio da casa. Essa é a essência do nosso trabalho, né? Muito obrigado. A gratidão é É, nossa, de é. verdade, de coração, real, porque é essa oportunidade de trabalho que todos nós precisamos, tá? Mas Obrigado. cada um dá um pouquinho, né? Cada um Isso. dá é aquele negócio, a pessoa sabe um pouquinho mais, assim, das coisas, ensina aquele que está lá embaixo, aquele que está lá embaixo já sabe um pouquinho, já dá para ensinar um pouquinho para o outro, então a gente é todo mundo uma coisa só, né? Aqui no planeta Terra, né? É todo Exato. mundo junto, né? É todo mundo ligado, todo mundo. Então é isso aí, cada um vai ensinando um pouquinho o outro, né? E assim a gente vai aprendendo, que nem Jesus nos ensinou, né? Que a gente Exato. continua lutando, né, para chegar até todo o ensinamento que ele deu, né, que é o amor, né, que é o principal de todos, né? Onde existiu o amor, o resto termina tudo. Exato. É isso aí. Obrigado, Vitor, Obrigado, por tuas palavras, viu? obrigado. Valeu. Maria Alice, por favor. Teu áudio está desligado, Maria Alice. Aí, agora sim. Oi, bom dia para todos, gratidão mais uma vez por essa linda explanação, como sempre. Como é importante a gente participar, né, Juliano? Quando a gente não consegue, a gente perde. Claro que a gente retoma depois, mas a gente perde esse convívio, né, do grupo, que é tão legal, tão bom, né? E como o Renato colocou, a Cleia também, depois eu quero comentar alguma coisa. Dia 9 agora, na terça-feira, a gente vai explanar sobre o nosso trabalho de harmonização. E o nosso trabalho de harmonização, ele tem muito a ver com esse processo da reforma íntima, óbvio, né? Com esse processo de mudança de paradigmas, mudança de comportamento, né? E de consciência, óbvio, né? Porque a Cleia comentou sobre, inclusive, a questão da caridade consigo mesmo. A gente carrega culpa, a gente carrega uma série de coisas, né? Que praticando a espiritualidade a gente vai conseguindo entender e conseguindo se liberar dessas coisas, dessas mazelas, né? Que fazem tanto mal. Então, esse conjunto de atividades, ele vai justamente nos ajudando a nos purificar, né, a nos melhorarmos, e como tem coisa para a gente melhorar, como tu mesmo colocaste na explanação, né, qualquer coisinha tu já explode, tu já fica brabo, e aí tu já desarmonizou, enfim, já estragou às vezes o dia de alguém, ou o teu próprio dia, ou o momento, enfim, e como é importante a gente tomar consciência disso, né, e tentar fazer melhor e vibrar essa situação de que eu acho muito legal isso, assim, que eu frequentei Seichonoye muito tempo também, então a gente aprende que é a caridade pela caridade pura, né, de tu não, de tu vibrar com o bem do outro, porque a gente tende a sentir ciúme, inveja. Ah, o fulano tá. Tá, mas o fulano, em compensação, ele tem coisas para superar que tu não tem. Então, assim, não é que a gente não tem que ficar se comparando, né? Mas a gente faz muito isso. Sim. Então, assim, esse processo de se conscientizar, de se libertar, de se harmonizar, né? É maravilhoso. E a essência é a caridade, né? A essência de tudo é a caridade. E Isso. gratidão profunda por vocês, por todos, pelo carinho. Muito obrigada. Muito obrigada. E Nossa, dia 9, quem quiser, puder participar, a gente está. Estaremos eu e o Renato lá, apostos. Coisa boa. Coisa boa. Gratidão, Obrigado. Juliano. Muito obrigada. Muito Obrigado. obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigado.
Alguém mais quer falar, quer perguntar? Eu só faço um complemento do Azambuja, o nosso palestrante de passe das quartas-feiras, que já nos deixou. Uma vez ele sobe da palestra e diz, puxa, foi maravilhoso hoje a palestra, foi, enfim, eu digo, putz, aqui em cima também, Cléia e eu, a Cléia, nós estávamos juntos lá no passe, aqui o nosso também foi magnífico, aqui o trabalho, enfim e tal. E aí ele falou, Renato, como é fácil ser médium dentro da casa de João Pedro, como é difícil ser médium fora da casa. É Exato. bem isso. Uhum. Perfeito, perfeito, Renato. E o nosso esforço aqui de aprendizado com Jesus é justamente entender que a nossa mediunidade, ela vibra o tempo todo em todas as situações da nossa vida. E ela é, em essência, essa relação com os outros, está na relação com os outros. E ali são momentos em que a gente tenta aprimorar um pouco mais dentro da casa, e aqui, nesses momentos em que a gente está, para levar aí, para estender para esse templo maior que é a nossa vida, né? Perfeito, perfeita lembrança. Perfeita lembrança do nosso querido Azambuja também, que mora no nosso coração. E o Renato trouxe né, um tema importantíssimo, né, que o Azambuja comenta, né, ele, claro, fala sobre essa dificuldade humana, né, nossa, de certa forma eu faço uma leitura de como é importante a gente estar num grupo para crescer. Sim. A gente aprende com o próximo, né, então eu tenho certeza que todo dia que eu saio do João Pedro, eu saio diferente. Né? Então, assim, talvez eu levaria mais tempo nos meus aprendizados, né, se eu não tivesse na casa do grupo de João Pedro, que foi onde eu escolhi. Então, eu sempre digo assim, se tem dificuldade, como vai mudar, melhorar, busca alguém, busca um grupo, né, busca uma ajuda. Se tu tá na posição de ajudar, que alguém vem te buscar, orienta, né? Que busque uma ajuda, que busque um grupo, porque é muito importante, a gente não veio sozinho, né? A caminhada é individual. Só eu vou aprender o que eu tenho que aprender. Mas aprender junto é muito melhor. Então, eu acho que isso também é importante a gente buscar, né? Para nos Perfeito. ajudar. Perfeito. Obrigado, Cléia. Maria Vanice, por favor, está contigo a palavra. Bom dia a todos, parabéns, Juliano, né, e colegas, pela apresentação maravilhosa. E te ouvir caminhando na natureza, assim, foi espetacular. Muita gratidão. E eu trago, assim, como contribuição, né, a partir ali do teu... Acho que travou, Ivanice, né? Travou. Travou. Deixa eu ver. Está travando aqui, Maria Ivanice. Talvez sem o vídeo fique mais melhor. talvez sem o vídeo melhore, né? Exato. Agora sim. Ok, melhorou. Então, eu fico refletindo, né, a partir da tua finalização, que todos esses ensinamentos do Evangelho é para nos proporcionar esses momentos de reflexão. Porque se a gente não perceber o momento onde cada um de nós está, fica mais difícil. É mais assim, desafiador a gente realizar esses processos. Mas a gente se enxergando, fazendo uma autoanálise e fazendo uma entrega, quando a gente se entrega à luz do Evangelho, quando a gente permite que o Jesus seja o nosso guia, tudo se modifica. E aí, a cada dia, a gente vai se percebendo de uma outra forma. E assim, bem como a Cléia falou, né, o processo ele é individual, mas a jornada é coletiva. Então, a gente vai aprendendo, mas a gente precisa exercitar. Então, nesse processo coletivo, em grupos, levando essa luz junto conosco, né, a gente vai ter certeza que, aos poucos, nós vamos nos transformando. Então, foi maravilhoso, assim, te ouvir, como sempre. Muita gratidão. Obrigado. Gratidão nossa por contribuir aí, Maria. Muito obrigado.
coisa boa essa troca. Então tá, minha gente. Se ninguém mais quiser falar ou perguntar, ou até mesmo discordar, fiquem à vontade, né? Nós podemos ir encerrando. Vamos ver se alguém mais... Ah, a Cristina. Cristina, por favor, pode falar. Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria já aproveitar para agradecer pelo teu tempo e seria mais um comentário, uma percepção em relação à caridade. Tu já pode ter falado isso, eu cheguei um pouquinho tarde e não vi. De qualquer forma, tu me diz. Eu acho que a minha percepção, quando a gente faz algum ato completamente desinteressado de caridade, seja ouvir alguém que precisa ser ouvido, o mínimo que seja, naquele momento, tu sai de ti, o foco é completamente outro. E naquele momento, tu percebe que é como se todos os problemas, os menores que te afetam, não te afetam mais. Tu sai de ti. Por falta de não estou lembrando uma palavra melhor ou mais, digamos assim, com menos efeito, tu transcende, sem transcender. Quando tu volta, os problemas estão lá, mas a tua percepção é completamente diferente deles. O tamanho deles é diferente. E tu consegue, inclusive, de repente, na conversa, ouvindo, resolver a metade deles. E isso eu acho muito legal. Perfeito. Era só uma percepção, só um comentário. Nossa. Aí, que comentário, viu, Cristina? Porque eu me coloco aqui, eu quero dar uma complementada nesse, não complementada, mas quero agradecer esse teu complemento, e é muito importante que a gente fale, né, e mostre as nossas percepções, mesmo que a gente repita algum tema, porque nunca vai ser repetir o tema, vai trazer a tua perspectiva. E essa Isso. perspectiva que tu trouxe, ela é esse movimento para o outro, como tu diz, para o coração do outro, que é a essência da caridade, que é sair de ti para enxergar a necessidade do outro de uma maneira completa, global. E esse realmente é um exercício desafiador. Mas é justamente esse é o momento que a gente consegue, mesmo no estágio em que nós estamos, e tu exemplificou, tu narrou de uma maneira muito clara e objetiva, né, que ficou fácil de entender, né, a gente realmente tem uma manifestação interior muito clara de que, na verdade, quando a gente se sai de nós, a gente se conecta com Deus muito mais fortemente e com a espiritualidade superior, e eles nos ajudam nesse processo de esclarecimento e de amplitude da nossa visão. Porque enquanto a gente está focado apenas em nós mesmos, né, é importantíssimo a gente sempre dizer que o foco em nós é importante, mas ele não pode ser apenas em nós. E aí a gente amplia a nossa visão, a gente abre o nosso coração, que foi um dos pontos que a gente falou, mas que tu trouxe aqui de uma maneira muito clara, que é, se eu parar para ouvir o outro, mas ouvir com atenção plena, ou seja, com uma escuta ativa, escutando de verdade, não querendo dar a minha opinião a respeito do que ele está vivendo, mas sim sentir o que ele está vivendo e tentar ajudar na medida do possível, essa conexão com o alto vai se estabelecer e vai acontecer isso que tu está dizendo. Tudo que é problema nosso, que a gente for olhar depois, ou situação, realmente ela vai se ressignificar numa piscar de olhos. Num piscar de olhos. E eu não sei quem foi o autor da frase que eu já ouvi, né, que se a gente soubesse o quão bom é a caridade, a gente faria por egoísmo. Não Exatamente. sei quem é o autor, mas Exato. apesar de usar o egoísmo, ele foi muito inteligente na frase dele. Exato. Que é o início, né? Porque é o que a gente estava falando hoje. A gente começa exercitando o bem por egoísmo. Ou seja, por um movimento até de vaidade, como a gente falou. E está tudo certo nesse processo. Só que ele não pode parar por aí. Essa é a reflexão que Jesus nos trouxe e que o Espiritismo nos explica, né? Ela precisa evoluir. E aí a gente entende que há um benefício primeiro, e ele pode se ampliar numa magnitude em que está muito além do nosso entendimento ainda, mas que a gente vai experimentando aos pouquinhos. E isso é
é muito bom, é muito bom. Realmente, o teu complemento foi excelente, tá, Cristina? Muito obrigado por trazer esse aspecto tão Eu que poderoso. agradeço. Obrigada pela aula, pelo tempo. Obrigado. Bom dia a todos. Bom Cleia, dia. lembra do doutor César Borba? Doutor César Borba, então, é dirigente do grupo de harmonização de segunda-feira, Cleia e eu participando, ele nos trouxe um texto aonde dizia o número excessivo que existe de cursos de oratória, mas onde é que se encontra um curso de escutatória? Lembra, Cleia? Eu tenho esse texto comigo lá. Exato, exatamente. É verdade. Exatamente. Sair de nós não é um desafio constante, né? Importante isso, Renato. Bom, e eu acho que essa é a reflexão que fica para nós, né? Como que a gente está escutando o outro? A gente está escutando o outro? A gente está sentindo com o outro? E eu acho que esse é um dos pontos centrais também da caridade. Tu só consegue parar para exercitar a caridade quando tu se permite sentir, e não apenas raciocinar. O raciocínio é importante, é a base também de todo o encadeamento lógico e explicativo do próprio Espiritismo, que é a racionalização da fé, mas ela não é a tornar essa fé uma pedra que não sente, né? É muito pelo contrário, é permitir um acesso ao coração de maneira mais consciente. E esse coração vai cada vez mais se amplificar e se conectar com aqueles que estão nos conduzindo do plano maior e vão nos ajudar a realmente transcender aos pouquinhos, de maneira homeopática, né? De maneira homeopática, devagarzinho, a gente vai conseguindo, tá bem? Então esse é o nosso desejo hoje, nosso desejo do mais profundo do nosso coração, é que a gente, e eu me incluo de uma maneira absoluta nesse processo, obviamente, é o desejo de nós sairmos ao desligarmos esse vídeo, a gente consiga, a partir de agora e cada vez mais, olhar para esses nossos movimentos internos, que se exteriorizam através dos nossos atos, falas, enfim, de comportamento de uma maneira geral, e refletir que intenções nós estamos carregando. E essas intenções vão aí dizer das nossas companhias espirituais, do tamanho da nossa dimensão moral e inclusive, o quanto que nós vamos estar mais ou menos harmonizados com Cristo, com Deus e internamente com a nossa missão. Tá bem, meus irmãos? Eu acho que que todos nós tenhamos um final de semana exercitando essa caridade essencial, e que a gente possa estar aqui no próximo encontro, e em todos os demais encontros aqui com todos os nossos instrutores, palestrantes, que a casa está vibrando num amor incrível e cada vez mais com a ajuda de todos vocês, na educação, no entendimento e na caridade. Muito, muito obrigado a todos vocês, viu? Gratidão pela sua oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau. Tudo de bom para todos. No coração de vocês. Tchau. Um abraço a todos. Bom dia. Um bom dia. Um abraço. Abração. Bom final de semana. Bom fim de. Bom Tchau. dia. Bom final de Bom semana. dia, bom fim de semana. Bom dia. Abraço. Abração. Tchau, obrigada. Obrigado. Muita luz a todos. Igualmente.